Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Conto A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida, narrado por Emanuele Melo, segundo ano da Escola Otávio da Rocha. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho, desse cabelo cujo contato deve ser áspero e espinhento, boca descaída numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado como o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando contudo junto ao lacrimal uma fístula continuamente porejante. Era essa a pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que tornara repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo, ia-se-lhe pouco e pouco, manifestando a fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadorzinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal, que lhe importava o desprezo dos outros. Se o seu filho adorado lhe pagasse com um beijo todas as amarguras da existência, um beijo dele era melhor que um dia de sol. Era a suprema carícia para o seu triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também, com o crescimento do Antonico. Em criança, ele apertava-a nos bracinhos e lhe enchia-lhes de beijos. Depois passou a beijá-la somente na face direita, aquela onde não havia vestígios de doença. Agora, limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança, entrou para a escola pública da freguesia. Começaram logo os colegas que o viam ir e vir com a mãe a chamá-lo o filho da Caolha. Aquilo exasperava-o, respondia sempre. Os outros riam-se e chacoteavam-no. Ele queixava-se aos mestres, os mestres ralhavam com os discípulos, chegavam mesmo a castigá-los, mas a alcunha pegou e já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem: "O filho da Caolha, lá vai o filho da Caolha, lá vem o filho da Caolha." Eram as irmãs, os colegas, meninas novas, inocentes e que, industriadas pelos irmãos, feriam o pobre coração do Antonico cada vez que o viam passar. As quitandeiras onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche aprenderam depressa a denominá-lo como os outros, e muitas vezes afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas. Diziam, estendendo uma mancheia de araçás com piedade e simpatia: "Tá aí, isso é para o filho da Caolha." O Antonico preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras, tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, num estribilho já combinado: "Filho da Caolha, filho da Caolha." O Antonico pediu à mãe que não o fosse buscar à escola, e muito vermelho contou-lhe a causa. Sempre que o viu aparecer à porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam caretas de náuseas. A Caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os condiscípulos, que o intrigavam e mal queriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro, mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo o filho da Caolha, a humilhá-lo como no colégio.
Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus dois colegas agrupavam-se à porta, insultando o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Tanto que a rapaziada ia lhe dando cabo do feijão e do arroz expostos à porta nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antonico. Depois disso passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo as moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o, tinha medo de que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços, e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve-lhe a caolha um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, o que fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia Sr. Antonico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais, mas a pouco, essa suspeita ou esse sorriso se foi desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Até aí, numa outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandir-se carinhosamente com a mãe. Um dia em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornara a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde e nessa noite ao adormecer dizia consigo: sou muito feliz, o meu filho é um anjo. Entretanto, o Antonico escrevia no papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Durante muitos dias Antonico perdia-se em amarguradas conjecturas. Ao princípio pensava: é o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinha explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro, ele ali era muito conhecido por filho da caolha, e bem compreendia que ela não poderia sujeitar-se a ser alcunhada, em breve de nora da caolha ou coisa semelhante. O Antonico chorou. Não podia crer que sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois, o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara sua infância, quebrara-lhe todas as carreiras, e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia, e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerar-se-ia humilhado, continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite furtivamente. Salvava assim a responsabilidade de protetor e ao mesmo tempo consagraria sua amada à felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trampo engordurado. O Antonico pensou: a dizer a verdade, eu sempre havia de sujeitar a minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura. Essas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou-o para ele e o Antonico, vendo-lhe, o pôs na face e disse: limpe a cara, mãe. Ela assumiu a cabeça no avental. Ele continuou: afinal, nunca me explicou bem a que devido esse defeito. Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar isso. E é sempre a sua resposta: é melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena, nada se remedia. Bem, agora escute, trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui e eu virei todos os dias a saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior, não temos remédios se não sujeitarmos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos,
Delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde. Tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olho desconfiado e medroso. A caolha levantou-se e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém: Embusteiro, o que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe. Até então, sempre paciente e cordata, ia com medo, maquinalmente obedecendo à ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela acompanhou, fechou com o estrondo a porta, e vendo-se só, encostou-lhe cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar a casa, mas não teve coragem. Viu o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho esquerdo arrepanhado, murcho e sujo de pus. Via sua atitude altiva, o seu dedo ossudo de falanges salientes apontando-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que ela lhe tirara no rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que entretanto raramente a procurava. Foi pedir-lhe que intervisse e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida, depois disse: Eu previa isso mesmo, quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdadeira inteira. Ela não quis, aí está. Que verdade, madrinha, hei de dizer-te perto dela. Anda, vamos lá. Encontraram-na a caolha a tirar umas nódoas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que dissera e tinha passado toda a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via o porvir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo: O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe dito. Cala-te, murmurou com a voz apagada a caolha. Não me calo, essa pieguice é que tem te prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou a tua mãe fosses tu. O afilhado tornou-se lívido, e ela concluiu: Ah, não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lhe pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu pesadamente de bruços, com um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele e, murmurando trêmula, disse: Pobre filho, vês, era por isso que eu não queria lhe dizer nada. Fim do conto A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. Narrado por Emanuele Melo, segundo ano da Escola Otávio da Rocha. Projeto Traças Digitais, audiolivros para formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traçasdigitais Unijuí.